caras e meus caros camaradas, quero saudar em primeiro lugar o presidente do PS Madeira, o Vítor Freitas, e saudar nele todas as mulheres e todos os homens que fazem o Partido Socialista aqui na região autónoma da Madeira. Quero de seguida saudar a nossa candidata ao Parlamento Europeu e futura deputada europeia, a Liliana Rodrigues, que vai ser uma voz ativa ao serviço de um projeto europeu, de um projeto nacional e ao serviço da sua região de origem, a Madeira. Minhas amigas e meus amigos, não havia melhor sítio para vir comemorar o 25 de Abril do que este aqui no Mercado do Funchal. Como já fui lembrado, como Vítor Freitas lembrou, nos últimos 20 anos vim várias vezes à Madeira, no desempenho de algumas responsabilidades políticas que fui assumindo no plano nacional. E sempre que vinha à Madeira ficava impressionado com a capacidade de resistência dos socialistas. Porque eu sempre disse e sempre percebi que ser português na Madeira ou nos Açores é sempre uma forma mais difícil e por isso mesmo mais heroica de se ser português. Mas na Madeira acrescentava-se a isto o risco de uma cidadania política plenamente assumida. Ao longo de 20 anos pude constatar as mais diversas situações, mas há uma coisa que nunca esmoreceu: a vontade dos socialistas, a força dos socialistas, a convicção dos socialistas, e hoje, 40 anos depois de Abril, é de novo possível comemorar aqui o espírito inicial do 25 de Abril, depois do que aconteceu nas últimas eleições autárquicas aqui na Madeira. E quero felicitar-vos a todos por isso, porque tenho plena consciência que não foi um caminho fácil. Tenho plena consciência dos obstáculos extraordinários que se vos depararam ao longo das últimas décadas de vida democrática no nosso país. Mas houve finalmente um primeiro momento em que verdadeiramente os madeirenses se aproximaram do PS, e estou certo, minhas amigas e meus amigos, que mais cedo ou mais tarde, e estou também certo que muito mais cedo do que mais tarde, os madeirenses vão optar por uma governação autónoma regional do Partido Socialista. E quero dar força, muita força, ao Vítor Freitas e a todos quantos estão com ele, às mais diversas gerações de socialistas madeirenses, dar-lhes força para que prossigam este combate e para que se possa demonstrar aqui na Madeira, como já demonstramos nos Açores, que é possível rimar autonomia com democracia e que uma verdadeira autonomia tem que ter a seu lado um elevadíssimo grau de exigência democrática. Vamos ter no próximo dia 25 de maio eleições para o Parlamento Europeu. São eleições muito importantes. Como já todos compreendemos, não há hoje nenhuma distinção, nenhuma fronteira nítida a separar aquilo que é interno daquilo que é europeu. Os problemas do país são os problemas da Europa. E muitos dos nossos maiores problemas só podem ser resolvidos à escala europeia. E é por isso que nós nos empenhamos, nós socialistas portugueses, em ter uma participação ativa na construção de um novo projeto político para a Europa. Nós somos o mais europeísta dos partidos portugueses. Foi com Mário Soares que pedimos a adesão à então Comunidade Económica Europeia. Foi com António Guterres que construímos as condições para garantir a participação no euro. Foi com José Sócrates que contribuímos para o aprofundamento do projeto europeu.
Somos, sem qualquer dúvida, o mais europeísta dos partidos portugueses. E é justamente por isso que nós temos legitimidade para dizer que não concordamos com a forma como a Europa tem vindo a ser conduzida e que entendemos que, se não houver uma inversão, a Europa está a caminhar para um desastre de imprevisíveis consequências para todos nós. E a democracia é isto mesmo. A democracia foi o que aconteceu aqui em setembro passado. É quando estamos descontentes optarmos pela mudança. É quando percebemos que nos querem encaminhar para o abismo, encontrar outro caminho. E é isso que nós queremos fazer a nível europeu dentro, precisamente, de um mês. Construir uma nova maioria política europeia. Dotar o Parlamento Europeu de uma maioria socialista, porque isso vai permitir a indicação e eleição de um novo presidente da Comissão Europeia, um socialista, um homem empenhado em contrariar esta ideia de uma Europa dividida entre ricos e pobres, entre os que ganham com a globalização e os que estão condenados a perder com ela. Para isso é preciso uma grande conjugação de esforços. E é esse apelo que vos quero fazer também aqui na Madeira. Os madeirenses sabem bem quanto a Europa foi importante para o nosso país. A Europa pode estar hoje a passar por um mau momento, mas o projeto europeu é, porventura, o mais entusiasmante e extraordinário projeto político do nosso tempo. A alternativa à Europa, e há sempre alternativas, a alternativa à Europa seria certamente um profundo falhanço coletivo. É ainda na Europa, com os nossos parceiros europeus, que temos que encontrar soluções para o nosso futuro comum. Agora, o que nós temos que afirmar, e essa é a primeira grande ruptura que nos propomos fazer no Parlamento Europeu, o que nós temos que fazer e o que nos temos que afirmar é como um país que tem voz própria e que também sabe defender os seus interesses nacionais no contexto europeu. Nós bem sabemos que o projeto europeu é um projeto comum e por isso mesmo tem que ser um projeto solidário. Mas também não ignoramos que cada Estado-nação tem a obrigação de zelar pelos seus interesses e que, ao fazê-lo, está a contribuir para o sucesso do próprio projeto europeu. E a primeira ruptura é esta. Nós temos um governo que abdicou de defender os interesses portugueses. Nós temos um governo que preferiu seguir acriticamente a liderança conservadora alemã em lugar de se bater pela defesa dos interesses dos portugueses e, em particular, dos setores mais desfavorecidos da sociedade portuguesa. E nós queremos, no Parlamento Europeu, como o temos feito aqui em Portugal, na Assembleia da República e na intervenção pública que vamos fazendo, nós queremos introduzir essa mudança. Porque nós queremos contar com a solidariedade dos nossos parceiros, mas também queremos deixar claro que demos uma voz na Europa, como sempre tivemos nos nossos melhores governos, quando o país foi governado pelo Partido Socialista. Queremos, em segundo lugar, dizer o seguinte: nós contamos com o apoio de muitos homens e de muitas mulheres por essa Europa fora, que também não aceitam esta ideia de uma União Europeia desigual e a duas velocidades. Ainda ontem, no jantar nacional que fizemos em Ourém, contamos com a presença do presidente do SPD, do Partido Social Democrata Alemão e atual vice-primeiro-ministro e ministro da Economia da Alemanha, que nos veio dizer que ele, sendo um alemão, compreende verdadeiramente as preocupações dos socialistas portugueses, comunga dessas preocupações e está disposto a bater-se connosco por uma nova Europa. Uma Europa em que haja possibilidade de associar as preocupações de consolidação orçamental, de promoção do equilíbrio das finanças públicas, com preocupações sérias de crescimento da economia. Nós continuamos, nós socialistas, que somos um partido responsável, que somos um partido sério, que somos um partido que já por várias vezes
foi chamado a governar o país em circunstâncias muito difíceis, de crise orçamental, gerada pela irresponsabilidade de anteriores governos de direita, nós queremos, ao mesmo tempo que estamos dispostos a fazer um esforço sério de consolidação do equilíbrio das nossas finanças públicas, nós queremos ter as condições para continuar a garantir o crescimento da economia, a criação de emprego, a qualificação das pessoas, a qualificação dos territórios, a melhoria das condições de vida e, sobretudo, queremos também continuar a ter condições para preservarmos o Estado Social que construímos com grande dificuldade nos últimos 40 anos. Quando os nossos adversários à direita nos acusam de despesismo, e já agora espero bem que ninguém entre a direita madeirense tenha a lata de nos vir acusar de despesismo, a verdade é que quando nos acusam de despesismo, esses que estão sempre dispostos a legitimar o mais despoderado despesismo clientelar quando é promovido por eles quando nos acusam de despesismo, eles querem dizer uma coisa muito simples, eles querem pôr em causa a participação do Estado, eles querem pôr em causa o Estado Social, eles querem destruir a escola pública, eles querem pôr em causa o Serviço Nacional de Saúde, eles querem pôr em causa um sistema de segurança social de natureza pública, eles querem pôr em causa a intervenção do Estado na promoção das pessoas e na qualificação da sociedade. O que seríamos nós hoje se ao longo destes 40 anos não tivéssemos feito os investimentos que fizemos na educação, desde o pré-escolar até ao ensino universitário? O que seríamos nós hoje se em determinado momento não tivéssemos concebido e construído uma política de apoio e incentivo à investigação científica? O que seríamos nós hoje se ao longo destes 40 anos não tivéssemos concebido um modelo de Serviço Nacional de Saúde público que corresponde de forma a que nos podemos orgulhar às necessidades de todos os portugueses? O que seríamos nós hoje se não tivéssemos feito os investimentos públicos que fizemos na qualificação dos territórios? Seríamos um país bem diferente e seríamos um país bem pior. É claro que para alguns haveria sempre boa educação, boa saúde e boas infraestruturas, porque para os mais poderosos e para os mais ricos o Estado não é preciso para nada. Por vezes até os atrapalha na sua vontade de tudo submeter aos seus impulsos egoístas. Mas para todos os outros, para as classes médias, para as classes mais desfavorecidas, para milhões e milhões de portugueses, ter havido escola pública fez a diferença entre ter tido acesso ao conhecimento e ao saber ou ter ficado impossibilitado de aceder a esse mesmo conhecimento e a saber. Para milhões e milhões de portugueses, o Serviço Nacional de Saúde significou e significa a diferença entre a vida e a morte e mesmo dentro da própria vida, entre uma vida com dignidade ou uma vida completamente desprovida dela. Para milhões e milhões de portugueses, o termos feito investimentos como fizemos na cultura significa a diferença entre as pessoas se poderem realizar ou ficarem condenadas a ver apenas, ou alguns conseguirem alcançar níveis de realização para que todos os outros estão naturalmente vocacionados. E é por isso que vos digo, sem nenhum receio de estar a exagerar, que estas eleições europeias são das mais importantes eleições que se realizaram no nosso país, porque este é o primeiro momento em que um país inteiro se pode erguer democraticamente através do seu voto e pode dizer: não, nós não queremos seguir por esse caminho de destruição de conquistas civilizacionais fundamentais que são património comum de toda a sociedade portuguesa. E eu estou certo, meus amigos, que há muita gente à nossa esquerda e há até muita gente à nossa direita que neste momento compreende isso, que está indignada com o que se está a passar. Eu ainda aqui há dias no Porto ia na rua e encontrei duas senhoras
reformadas da função pública, que se me dirigiram e vieram dizer precisamente isso. Por favor, façam tudo para ganhar as próximas eleições e façam tudo para ganhar as eleições seguintes, porque nós precisamos de novo de voltar a confiar no Estado, de voltar a confiar nas instituições. O que dizer de um governo que obriga os jovens à imigração e condena os mais velhos a uma intranquilidade permanente? E é por isso que quero terminar dizendo-vos: estas eleições são de uma importância crucial para o futuro da Europa. Se no dia 25 de maio à noite tivermos uma nova maioria no Parlamento Europeu, se depois tivermos um novo presidente, Martin Schulz, na Comissão Europeia, só isso vai originar um novo discurso, uma nova linguagem, uma nova abordagem, uma nova agenda política para o espaço europeu. Mas também há outra coisa que está em causa. Se no próximo dia 25 à noite nós estivermos todos a festejar, vocês aqui nas ruas do Funchal e das várias localidades da Madeira, e muitos outros portugueses nas praças e ruas de todo o país, uma vitória, essa vitória será a antecipação de uma outra vitória, a vitória que vamos obter nas eleições legislativas e que vai levar a que o PS retome funções da responsabilidade governativa em Portugal. Quero, por isso mesmo, e a terminar, saudar o secretário-geral do PS, que hoje aqui não está presente, mas que foi o responsável, de facto, pela elaboração de uma lista de altíssima qualidade que eu me orgulho de liderar e que tem travado com empenho, com força, com determinação e, sobretudo, com uma grande seriedade, um grande combate pela afirmação de uma alternativa vitoriosa em Portugal, sendo certo que não há nenhuma outra alternativa possível que não seja uma alternativa polarizada no Partido Socialista. Meus amigos, minhas amigas, estamos a um mês das eleições. Um mês é muito tempo e um mês pode ser muito pouco tempo ao mesmo tempo. Um mês em que vamos enfrentar uma direita que vai lançar uma operação propagandística como não haverá memória no nosso país. Vão tentar enganar de novo os portugueses, como os enganaram há 3 anos atrás. Nós recordávamos do que eles diziam. Se chegassem ao governo, acabava a austeridade. Se chegassem ao governo, ninguém mexeria nos salários dos funcionários públicos. Se chegassem ao governo, os pensionistas poderiam dormir tranquilos e descansados. Se chegassem ao governo, os jovens teriam emprego de imediato. Chegaram ao governo e deixam-nos um país muito pior. Em 3 anos destruíram 330 mil empregos, destruíram grande parte do nosso tecido económico, agravaram as desigualdades sociais. A pobreza que estava a recuar voltou a aumentar. As perspectivas das pessoas, em lugar de se ampliarem, pelo contrário, ficaram profundamente reduzidas. E é por isso que neste mês em que a direita vai deitar mão a tudo para de novo tentar enganar os portugueses, nós temos que ter uma resposta forte, uma resposta convicta, a resposta que sempre tivemos nós socialistas no país inteiro e muito particularmente aqui na Madeira. E é por isso que termino fazendo este apelo: que não haja um só dia de descanso daqui até ao dia 25 de maio. Empenhemo-nos em convencer as pessoas, em explicar o que está em causa, a apelar ao apoio ao Partido Socialista, em nome de uma nova Europa, em nome de um novo Portugal, em nome de uma nova forma de conceber a governação do nosso país. E eu estou certo que, com o mesmo empenhamento que tiveram nos meses do ano passado, que antecederam as eleições autárquicas, os socialistas madeirenses vão de novo surpreender o país e nós também vamos ganhar aqui as eleições para o Parlamento Europeu e a nossa candidata vai chegar a Bruxelas e a Estrasburgo com a legitimidade reforçada de quem também ganhou as eleições na sua própria região. Força, coragem, convicção. Viva a Madeira!
Viva Portugal, viva a União Europeia e viva sempre o 25 de Abril.